Vamos lá, estão conseguindo ver aí a minha tela? Sim, já está aparecendo. Ok. Então, basicamente são 3 perguntas com um horizonte bastante amplo que nós vamos conversar nessa tarde, que foi a proposta que o Jean me fez. Primeiramente, qual é o papel da Pascom nas ações do marketing digital? Como ela deve atuar? E como deve enfrentar os desafios atuais, como deve se preparar para o novo olhar da igreja para os meios digitais. Então, para que a nossa conversa possa ser produtiva, positiva, eu trago alguns apontamentos. Primeiramente, como eu disse, a partir do magistério do Papa Francisco sobre a comunicação. E para isso eu escolhi alguns tópicos, alguns temas que podem nos ajudar a ilustrar essa reflexão. Há um livro, entrevista, que o Papa concedeu ao sociólogo francês Dominique Volton, que se chama O Futuro da Fé. Esse livro ele deve ter mais ou menos uns 3 anos. Para quem ainda não o conhece, eu sugiro, fica a dica de leitura, porque dentre tantas abordagens que o Papa faz acerca da fé, há muitas reflexões sobre a comunicação. Há algumas falas muito importantes e interessantes do Papa que nos ajudam para este momento. O Papa fala sobre política, sobre economia, sobre diálogo interreligioso, sobre a transmissão da fé, sobre a liturgia, e ele também fala sobre a comunicação. Então, é de uma atualidade incrível essa entrevista. Embora seja uma entrevista, eu coloquei dentro do mesmo pacote do magistério do Papa Francisco, porque expressa a visão do nosso Papa. E ali ele tem uma afirmação que eu acho assaz importante para nós. O Papa diz que as pessoas se fecham numa comunicação exclusivamente técnica. Vejam, as pessoas se fecham numa comunicação exclusivamente técnica. Mas a verdadeira comunicação é a comunicação humana. As pessoas se fecham numa comunicação exclusivamente técnica, mas a verdadeira comunicação é humana. Eu trago já essa premissa porque nós corremos um risco muito grande, eu falo isso enquanto Pascom também, de cairmos em uma comunicação extremamente tecnicista, uma vez que grande parte das Pascoms elas começam fazendo, começam produzindo, seja pelas necessidades, porque precisa de fazer a comunicação de um evento, ou porque precisa de iniciar as transmissões, como aconteceu agora nesse período de pandemia. Mas é importante a gente considerar isso. A verdadeira comunicação é a comunicação humana. E a técnica, ela é um meio. Os meios de comunicação são meio, as ferramentas são meios, as estratégias são meio, mas o fim da comunicação é o ser humano, é humana. É o princípio e o fim da comunicação é a comunicação humana. Portanto, nós nunca podemos perder de vista esse horizonte, especialmente para essa reflexão que nós iniciamos da atuação da Pascom no marketing digital, nas ferramentas para a comunicação digital, é considerar a comunicação humana. Nós não estamos comunicando de robôs para robôs, não estamos comunicando para fazer número, mas nós comunicamos de pessoa para pessoa. Comunicamos a experiência da fé de pessoa para pessoa. Então, eu gostaria de fazer esse destaque da fala do Papa Francisco nesta obra, nesse livro que se chama O Futuro da Fé. Vou voltar aqui para que vocês possam observar, né, novamente esse livro, caso alguém tenha interesse. Então, é a comunicação humana que é o mais importante. Feita essa observação, eu trago 3 pontos também de discursos do Papa Francisco, além daquilo que ele apresenta anualmente como mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais e que é de extrema importância para nós. O Papa Francisco nos presenteia com uma mensagem desde 2014, porque 2013, quando ele foi eleito Papa,
A mensagem já tinha sido escrita pelo Papa Bento XVI, mas então nós temos 7 mensagens que apresentam a compreensão do Papa para a comunicação da Igreja. Mas, além disso, existem alguns momentos. Vejam, no primeiro encontro que o Papa Francisco fez, com 3 dias de eleito Papa, em 16 de março de 2013, o encontro com os representantes dos meios de comunicação social, o Papa disse que, ao longo dos últimos anos, não tem cessado de crescer o papel dos mass media, a ponto de se tornarem indispensáveis para narrar ao mundo os acontecimentos da história contemporânea. Veja, embora o Papa ele fala dos mass media, ele fala de uma maneira bastante complexa, nós temos que considerar o salto que a humanidade deu de 2013 até agora e no impacto que isso tem na nossa comunicação e na nossa transmissão da fé. Assim como eles, as ferramentas digitais, elas nos possibilitam narrar ao mundo os acontecimentos da história contemporânea. Os bons acontecimentos e os maus acontecimentos. Imagine que se nós estamos passando na rua com o nosso celular em mão e acontece um acidente. Rapidamente as pessoas pegam o seu smartphone, fotografam, gravam, publicam em suas redes. Às vezes chegam antes do que os veículos de comunicação tradicional. Ou às vezes enviam para eles fazerem a produção do seu conteúdo. Ou eles filtram, pescam na rede esse conteúdo que foi gerado por alguém. Então, além dos mass media serem narradores da história contemporânea, nós também somos narradores da história contemporânea por meio dessas ferramentas. Guardem bem isso. Vejam, o Papa está dizendo sobre narrar em 2013, com 3 dias de eleito Papa. E agora, em 2020, no 54º Dia Mundial para as Comunicações Sociais, o Papa novamente nos fala sobre narrativa. Nos chama sobre narrar boas histórias para fazer memória. Não é por acaso que o Papa fala sobre narrar, sobre narrativa. Depois, no ano de 2013 também, na plenária do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, o Papa pergunta qual é o papel da Igreja, qual o papel que a Igreja deve ter com as suas realidades e atividades de comunicação. 2013. Em cada situação, nos diz o Papa, independente das tecnologias, acho que o objetivo é saber inserir-se no diálogo com os homens e as mulheres de hoje. Olha que importante. Saber inserir-se no diálogo com os homens e as mulheres de hoje, para compreender as suas expectativas, dúvidas e esperanças. Então, as novas tecnologias, e aí nós vamos pensar em todas as ferramentas que nós temos disponíveis, todos os aplicativos e todas as estratégias que nós podemos aproveitar do marketing digital. Aproveitar para compreender as expectativas, as dúvidas e as esperanças dos homens e mulheres de hoje. Mas isso não se trata apenas de recolher dados, mas inserir no diálogo. Se nós não formos capazes de produzir diálogo, alguma coisa pode estar desequilibrada. Terceira fala do Papa, no ano passado, na abertura da plenária do Dicastério para a Comunicação. A comunicação na igreja só pode ser caracterizada por esse princípio de participação e partilha. Participação e partilha. A comunicação só é verdadeiramente eficaz quando se torna testemunho, isto é, uma participação da vida que nos é doada pelo Espírito. Olha que bonito. Participar na vida que nos é doada pelo Espírito. Eu não exerço arbitrariamente o meu papel de comunicador cristão, de agente de pastoral da comunicação, mas eu só o sou porque há uma abertura para participar da vida que nos é doada pelo Espírito. Se eu tenho a pretensão apenas de me comunicar
ou de comunicar as realidades que eu estou perto, as realidades próximas a mim, mas sem abrir o meu coração aos horizontes do Espírito, a minha comunicação fica comprometida. Aí eu posso fazer qualquer coisa, menos evangelização. Posso ser um bom profissional de comunicação em um veículo secular, ou posso ser apenas um noticiador, um informante de notícias da igreja, mas eu deixo de ser efetivamente um comunicador evangelizador. E essa participação da vida que nos é doada pelo Espírito nos faz descobrir em comunhão uns com os outros, nos descobrir que somos membros uns dos outros. Vejam, são premissas interessantes que o Papa nos aponta, que valem tanto para, vamos dizer, como a gente fala na publicidade, tanto para o ambiente offline quanto para o ambiente online. O que o Papa coloca aqui, ele perpassa todas as realidades e ele ultrapassa essas realidades físico-biológicas e que sociais, as relações sociais presenciais, e que hoje estão grandemente afetadas pela pandemia. Se nós observarmos um detalhe muito interessante do Papa Francisco, naquela homilia do dia 27 de março, durante a bênção Urbi et Orbi, no Vaticano, com a Praça de São Pedro completamente vazia, o Papa, ele saudou, ele falou e ele rezou por aqueles que estavam participando daquele momento de oração. Aquela transmissão, como o Vaticano costuma dizer, ela foi uma transmissão em mundovisão, que é para todas as plataformas do mundo todo, para a rádio, para a TV e para a internet. O Papa não disse para quem estava assistindo, para quem estava acompanhando, mas ele disse para quem estava participando, mesmo com a praça vazia. Então, é uma realidade importante que a gente tem que observar também para a nossa atuação neste ambiente. Não podemos mais considerar o nós, que aqui estamos, e o ele, ou eles, vocês que estão aí do outro lado da tela, do celular, do tablet ou do computador, ou quem porventura estiver espelhando no seu televisor, ou quem for assistir esse conteúdo posteriormente. Não, é um único nós evangelizador. Então, essa consciência deve passar pela nossa ação pastoral, de que há um nós, que não há uma barreira. A gente pode dizer isso com muita propriedade hoje. E isso extrapola, ultrapassa, e isso conceitualmente também, os teóricos da comunicação já têm muita clareza que é no ultrapassar daquilo que é o conceito de presencial e virtual. Mas nós estamos todos num ambiente que João Paulo II já apontava como continente digital. Infelizmente, ele não conseguiu alcançar toda essa evolução, mas ele já apontava para isso, sobre essa necessidade de nós estarmos nesse ambiente. Então, aqui são essas falas do Papa que eu gostaria de destacar. Então, foi uma premissa, uma introdução, para entrar agora no o que fazer. O que fazer? Aí nós vamos responder aquelas perguntinhas que foram colocadas lá no começo, que foram as perguntas que o Jean me fez como proposta para a gente conversar nesta tarde. Qual o papel da PASCOM? Eu coloquei só isso, não coloquei nenhum outro complemento. Porque se a gente compreende o papel da PASCOM, esse mesmo papel, essa mesma missão, ele vai servir para a comunidade que está em todas as plataformas digitais, quanto ele vai servir para aquela comunidade que não tem um sinal de internet, mas que faz a sua transmissão pelo alto-falante. Outro dia eu vi uma matéria de uma paróquia lá no Rio Grande do Norte, que está utilizando o alto-falante para principalmente as pessoas idosas. E eu vi uma foto muito linda de um casal já de idosos sentado na calçada, na frente da sua casa, ouvindo a missa sendo irradiada
transmitida pelo alto-falante. Então, se a gente compreende isso que está aqui, e não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o nosso diretório de comunicação da Igreja no Brasil, a gente tem meio caminho andado para exercer o nosso papel de PASCOM em qualquer ambiente, seja ele no ambiente mais restrito possível de comunicação, mais restrito de ferramentas, quanto naquele que possui todas as ferramentas possíveis. E aí o diretório nos diz no parágrafo 247 que as ações comunicativas da PASCOM ganham sentido na medida em que colaboram com a ação evangelizadora da igreja, pois a evangelização, o anúncio do reino é comunicação. E eu fiquei muito feliz quando eu ouvi a fala do Jean no começo, porque é exatamente a compreensão que a igreja tem da comunicação, que é evangelização. E isso já nos vem desde Puebla. Esta é uma expressão que está no documento de Puebla, da Assembleia dos Bispos da América Latina e Caribe, realizada em Puebla. Então, é pensar neste horizonte vasto de comunicar, evangelizando, e de que a comunicação é evangelização. Aí vem uma definição importantíssima para nós. Contudo, não se pode reduzir essa pastoral aos meios de comunicação, pois ela é um elemento articulador da vida e das relações comunitárias. Gravem bem. Se você estiver anotando, como eu tenho visto vários aí, circula, passa marca-texto, coloca setinha, coloca post-it na frente do guarda-roupa, no computador. Não perca essa definição, que a PASCOM é o elemento articulador da vida e das relações comunitárias. Aqui eu aproveito aqui para abrir um parêntese muito interessante. Principalmente na realidade latino-americana, os demais países aqui, muitos têm o que eles chamam de pastoral da comunicação. Eles não tratam desse nome, mas eles chamam de pastoral dos meios, pastoral de los medios, porque referem-se apenas aos meios de comunicação. O que nós temos aqui no Brasil, e conversando recentemente também com o Padre Arnaldo, que acabou de chegar da sua experiência doutoral na Europa, lá na Itália, ele também me confirmou. Vai estar conosco sábado, viu? Sábado, né? Eu vi mesmo que ele estaria. Então, o Padre Arnaldo também me confirmou isso, já era algo que eu tinha, dessa experiência única, dessa experiência inédita que nós temos no Brasil, que é uma comunicação pastoral. Nós temos em diversos lugares trabalho profissional de comunicação eclesial, mas dinâmica pastoral nós podemos nos considerar como um trabalho pioneiro no mundo. O trabalho de pastoral da comunicação é um trabalho pioneiro. O trabalho da PASCOM, vejam o que nos diz o diretório, ele favorece o cultivo do ser humano enquanto pessoa que comunica valores. Então, não podemos cair na tentação, literalmente, de transformar apenas em uma pastoral operadora de equipamentos, uma pastoral tecnicista, um operador de câmeras fotográficas, de câmeras filmadoras, ou num operador de celulares, de plataformas. Não. Eu tenho que ter a consciência de que o que eu faço é um elemento articulador da vida e das relações comunitárias, vivenciados a partir da palavra de Deus e da Eucaristia, pois o anúncio sempre deve ser acompanhado pelo testemunho. Então, se eu penso o papel da PASCOM no marketing digital, e aí nós temos os especialistas que vão nos ajudar a ler números, a operar essas ferramentas, a analisar os resultados que eu estou tendo. Se eu tenho isso em mão, eu tenho um arsenal potentíssimo para trabalhar o cultivo humano que comunica valores, o elemento articulador da vida e das relações comunitárias. Agora, se eu pego apenas
eu tenho conta no Facebook, no Instagram, no YouTube, e aí certamente vocês, assim como eu, nos últimos dias receberam uma chuva de mensagens para dar curtida em canal do YouTube para chegar a 1.000 seguidores. Muitos de vocês também utilizaram isso, mandaram em massa para todo mundo. Mas se eu não sei o que fazer com esses números, não adianta eu ter 1.000 seguidores ou 10.000 seguidores. Se eu tenho lá 15.000 visualizações num vídeo de transmissão de missa, mas eu não sei para quem que eu estou falando, para quem que eu estou comunicando, é um trabalho praticamente em vão. Então, nós precisamos de saber ler esses elementos, essas ferramentas, saber do percentual de pessoas que estão participando daquela transmissão. Quantos por cento são verdadeiramente do território da minha paróquia? Pessoas que efetivamente participam da minha paróquia, da minha diocese ou da minha comunidade. Você já parou para perceber que às vezes você tem um trabalho imenso de produção, de escalonamento de equipe, mas que às vezes você não está comunicando para a sua paróquia? Você está comunicando aleatoriamente para pessoas que estão aqui e acolá? É evangelização o que está sendo feito? Você está atingindo pessoas? Mas você está atingindo aquelas pessoas que realmente precisam atingir? Que às vezes a gente gasta uma força danada em um trabalho que poderia ser mais efetivo, poderia ser mais eficaz. Nós não precisamos de ter a pretensão de abraçar o mundo. E quem muito abraça, pouco aperta. Então, vamos pensar na PASCOM como elemento articulador da vida e das relações comunitárias aí na sua realidade. Então, se você utiliza ferramentas para potencializar o seu trabalho de evangelização, o seu trabalho comunicador, pense na efetividade para a sua realidade. Se você é agente da PASCOM na sua comunidade, se você é agente da PASCOM na sua paróquia, se você é agente da PASCOM na sua diocese. Então, a gente tem que saber isso, porque quando a minha mãe era pequena, quando eu era pequeno, a minha mãe dizia uma coisa para mim. Certamente a mãe de muitos também dizia. Quando você pedia alguma coisa, sua mãe falava que não ia dar. Aí o que você falava para minha mãe? Mãe, todo mundo tem. E o que a sua mãe respondia? Meu filho, você não é todo mundo. Essa frase que a sua mãe te disse, que você não é todo mundo, ela vale para comunicação. Você não está comunicando para todo mundo. Você tem que saber para quem você está comunicando. Mais para frente eu vou falar mais sobre isso. Então, o papel da PASCOM. Neste tempo de pandemia e no pós-pandemia ou no pré-pandemia, nós precisamos de considerar a PASCOM como um elemento articulador da vida e das relações comunitárias, para gerar comunhão. Comunicação é, em primeira e em última instância máxima, comunicação é comunhão. A palavra comunicação é isso. Então, você deve utilizar as ferramentas e as estratégias, porque também não adianta ter boas ferramentas, você pagar ter assinatura de software, ter as melhores plataformas, mas se você não tiver estratégia do que comunicar, você sai atirando para tudo enquanto é lado e não atinge alvo nenhum. E marketing, tanto é que quando a gente fala de marketing, a gente vê imagens, ícones de marketing, a gente vê um foguetinho ou vê um tiro ao alvo, porque o marketing é isso, ele precisa de trabalhar e chegar naquele alvo. Então, qual é o alvo que você quer atingir? Depois, como a PASCOM deve atuar? O Diretório de Comunicação, ele nos apresenta 6 pontos que são basilares para a atuação da PASCOM. Primeiro, colocar-se a serviço de todas as pastorais para dinamizar suas ações comunicativas. É o primeiro ponto. Se eu faço PASCOM, se eu sou PASCOM, apenas para comunicar as minhas ações, uma pastoral autorreferencial, eu não atinjo objetivos importantes. Mas ela existe para comunicar, transmitir aquilo que está sendo feito na comunidade, na igreja.
Segundo, promover o diálogo e a comunhão das diversas pastorais. A PASCOM precisa de ter esse diálogo, esse trato, vou chamar de trato, porque é aquilo que é o mais básico, com todas as pastorais. Não é para X ou não é para Y. Não é para valorizar mais a ação da catequese do que a do apostolado da oração, mas é pensar e comunicar o todo. Pensar na ação evangelizadora como um todo. Capacitar os agentes de todas as pastorais na área da comunicação, especialmente a catequese e a liturgia. Aqui o diretório coloca essas duas, não desmerecendo as demais, mas são duas pastorais que utilizam primordialmente a comunicação, a catequese e a liturgia. E aí, como é que eu capacito as outras pastorais? Eu só capacito se eu estou capacitado. Se eu não estiver bem formado, eu não posso ajudar o outro. Por isso, a importância da formação no processo do agente da pastoral da comunicação. Favorecer o diálogo entre a igreja e os meios de comunicação para dar maior visibilidade à ação evangelizadora. Envolver profissionais e pesquisadores da comunicação nas reflexões da igreja, para colaborar no aprofundamento e atualização dos processos comunicativos. Você já parou para observar, ou convidou, ou pelo menos fez um levantamento de quantos profissionais de comunicação você tem aí no território da sua comunidade ou da sua paróquia? De pessoas que poderiam estar ajudando no trabalho e na reflexão e que às vezes estão ali apenas como fiéis, participando das celebrações dominicais, mas que não estão com uma atuação pastoral? Eu fiz uma paróquia que eu participava quando eu morava no Espírito Santo, hoje eu moro em Goiânia. Eu fiz um levantamento, a gente estava estruturando a PASCOM lá na paróquia, e nas 13 comunidades que compõem a paróquia, nós tínhamos só jornalistas, 8 jornalistas que participavam da vida da paróquia, da vida pastoral. Então, veja, eu tinha um potencial imenso ali de pessoas, sem contar de radialista, de publicitário, de profissionais de marketing, de relações públicas, que poderiam estar colaborando. Então, às vezes, nós temos ali um arsenal, novamente eu vou usar essa palavra, de pessoas que poderiam estar colaborando e que estão alheias ao processo de comunicação. E o sexto ponto que o diretório nos traz é desenvolver as áreas da comunicação, como a imprensa, a publicidade, as relações públicas, nos locais onde não existem profissionais especificamente designados. Ou seja, auxiliar ali no trabalho profissional. Não assumir, mas auxiliar. Porque um trabalho que é feito, às vezes, sem o devido rigor técnico, ele às vezes vai causar mais estrago do que a ausência dele. Uma nota mal escrita, uma informação mal dada. Então, o agente da PASCOM ele tem que ter a consciência de que ele é um agente pastoral, é um agente de pastoral. Não é para ser um quase jornalista, um quase publicitário, um quase marqueteiro, um quase RP, mas é saber que o nosso papel está ali na força dinamizadora da ação evangelizadora, na articulação da ação evangelizadora na paróquia ou comunidade. Então, aqui são, digamos, alguns pontos para a atuação da PASCOM. E, claro, nós vamos atuar, e isso é dentro do marketing, nós temos que levar isso com toda a pujança, os 4 eixos da pastoral, que é a formação, a articulação, a produção e a espiritualidade. Esses 4 eixos que nunca podem ser perdidos de vista. E às vezes nós pensamos que as estratégias da comunicação, as ferramentas da comunicação, os meios da comunicação, eles são apenas produção, e não são. Os eixos, eles foram criados, desenvolvidos de forma didática para a gente compreender o trabalho, mas eles são interligados, como uma cadeira que tem as 4 pernas aqui da cadeira. Se uma tiver maior do que a outra,
vai ficar desagradável e desconfortável para ficar sentado nela. Então, é preciso que eles estejam em harmonia, estejam uniformes, para que o trabalho possa acontecer com eficácia, com eficiência e com efetividade. Eficácia, eficiência e efetividade. Eficaz é diferente de eficiente. Às vezes a gente troca um pelo outro, mas não é. Você tomar um remédio, por exemplo, se você está com dor no estômago, mas toma um remédio para dor de cabeça, a dor não vai passar. Não significa que aquele remédio não seja eficaz. Ele não foi eficiente, porque você não tomou para a coisa certa. Ele é eficaz para dor de cabeça, não para dor no estômago. E nós precisamos de utilizar essas ferramentas com eficácia, ou seja, para evangelizar de forma eficiente, para fazer com que a comunicação flua dentro da igreja e de maneira efetiva. Não pode ser algo esporádico, mas ele tem que ser permanente. E isso se dá por uma série de fatores que nós vamos entrar já já. Como enfrentar os desafios atuais, como se preparar para o novo olhar da igreja nos meios digitais. São duas perguntas provocantes. Primeiro, como enfrentar os desafios? Como se preparar para um novo olhar nos meios digitais? Aí eu coloquei aqui uma afirmação. A vivência da espiritualidade será essencial para manter os comunicadores cristãos, os agentes pastorais. Chega de comunicação vazia. Se quiser anotar em caixa alta, também marcar, colocar um post-it. Chega de comunicação vazia. Precisamos de uma comunicação testemunhal. Não podemos trabalhar com uma comunicação vazia, com uma produção intensa só de conteúdo, mas se aquele conteúdo não é capaz de transformar. É como a gente ter uma Ferrari e estar andando com ela na estrada de terra. Então, é preciso de ser uma comunicação testemunhal para que ela possa valer a pena. O testemunho toca o coração das pessoas. Às vezes você vai escrever um texto lindo, vai fazer uma arte impecável, utilizando todas as regras de cores, a regra de proporção, vai usar a regra dos terços, vai ter uma fotografia bem feita. Mas aquela história simples de alguém ali da sua comunidade talvez vai tocar mais do que aquela imagem bem feita. Então, é pensar nessa comunicação testemunhal. Não falar o que pensa, falar o que vive. Não comunicar apenas excesso de palavra, verborreia, verborragia, mas comunicar aquilo que vive. Comunicar aquilo que a comunidade está vivendo, que a paróquia está vivendo. E aí uma outra pergunta, será que é só falar? Nós consideramos comunicação apenas, ou erroneamente pensamos apenas nesse movimento de emissão, que nós, agentes pastorais da comunicação, apenas falamos, mas não é. Que a gente está ali apenas para falar com os outros, mas não é. Olha o que o Papa Francisco nos diz na mensagem, na sua primeira mensagem para o Dia Mundial das Comunicações. A comunicação é uma conquista mais humana que tecnológica. Portanto, haverá alguma coisa no ambiente digital que nos ajuda a crescer em humanidade e na compreensão recíproca? Devemos, por exemplo, recuperar um certo sentido de pausa e calma. Isto requer tempo e capacidade de fazer silêncio para escutar. Aqui está a chave. Aqui está o segredo. Estar nas redes para escutar. O Papa Bento XVI já afirmava que as redes são um ambiente rico de humanidade. E o Papa Francisco nos diz, a gente está ali não é apenas para falar, não é apenas para gerar conteúdo, mas é para escutar, para ouvir as pessoas, ouvir os seus anseios. Lembram lá atrás que eu chamei a atenção das expectativas, do diálogo?
Pois então, novamente o Papa nos diz isso. Temos necessidade também de ser pacientes, se quisermos compreender aqueles que são diferentes de nós. Uma pessoa expressa-se plenamente a si mesma, não quando é simplesmente tolerada, mas quando sabe que é verdadeiramente acolhida. A pessoa verdadeiramente acolhida. Isso o Papa está dizendo em 2014, parece que ele escreveu ontem, né? E ele trouxe como exemplo, como inspiração bíblica para essa mensagem, a figura do bom samaritano. E aí eu tenho pensado eu sempre fico com um caderninho aqui no meu cantinho de trabalho aqui em casa, eu sempre fico com um caderno na minha frente, tem lápis, tem caneta, tem post-it, porque as ideias vêm, eu vou aqui escrevendo. Eu estou escutando alguma coisa, vem uma ideia, vou colocando. E por umas 3, 4 vezes eu já escrevi aqui nas orelhas do meu caderno que a pastoral da comunicação, agora, mais do que sempre, ela deve ser uma pastoral samaritana e da esperança. Então, a PASCON, na pandemia e no pós-pandemia, no offline, no online, utilizando o marketing, ela deve ser uma pastoral samaritana e da esperança. Pastoral samaritana e da esperança. E como enfrentar os desafios atuais? O Papa Francisco também nos diz que é muito importante usar as tecnologias de forma a ouvir, com diálogo e discernimento, se envolvendo e encorajando. Ouvir com diálogo. Você tem ouvido as pessoas que procuram a sua paróquia, a sua comunidade? As pessoas que estão lá procurando não apenas informação, mas às vezes aquela informação que ela procura, a informação de um horário de missa, do atendimento do padre, da secretaria paroquial, da certidão de batismo que precisa de ser expedida, é uma oportunidade que você tem de ouvir as suas angústias, os seus anseios, e também de evangelizar. Então, não se trata de puramente uma resposta, mas é perceber a oportunidade de evangelização. É preciso estar atentos às questões locais, aquilo que faz parte aí da sua realidade paroquial. Nós não temos receita de bolo para comunicação. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, isso aqui vai dar certo, é uma receita 100% infalível, porque comunicação é dinâmica, comunicação envolve gente. Comunicação não é ciência exata, comunicação é ciência humana. E todo lugar onde há humanidade, há diversidade. Então, aquilo que é feito em uma comunidade lá no Amazonas pode inspirar uma comunidade da capital de São Paulo. Mas talvez ela não vá atingir os mesmos resultados de lá e vice-versa. Por isso, a gente tem que estar atento às questões locais, às realidades locais. Então, não se trata apenas de pegar e copiar uma experiência daqui para lá, um formato daqui para lá. Não. Mas é pensar naquilo que faz bem ali, aquilo que é minha realidade. E pensar nas questões mais amplas. É claro, existem diálogos, debates mais amplos de comunicação que envolvem o todo, a formação eclesial. Tanto é que, para isso, imaginem, nós temos hoje quase 300 dioceses no Brasil, quase 300. Mas existem diretrizes gerais para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Essas diretrizes que são atualizadas a cada 4 anos. A partir dessas diretrizes, ou seja, é a coluna vertebral, é a linha mestra pela qual nós queremos caminhar, pela qual nós precisamos caminhar. Cada realidade vai traçar as suas estratégias de ação, o seu plano de pastoral. Não tem um plano para todas as dioceses. Existem os planos para as comissões, que cada comissão vai fazer o seu trabalho. Mas ali nós vamos ter a ação em cada realidade. Na sua realidade é a mesma forma. Na sua diocese, cada paróquia vai ter uma forma de atuação diferente. Porque muda. Paróquias de bairros vizinhos, paróquias que têm
geridas, administradas por congregações religiosas, que às vezes são 2, 3 na mesma diocese. Cada paróquia vai ter uma peculiaridade. Então, a gente precisa de compreender todas essas situações. E, claro, utilizar as estratégias e ferramentas de marketing para visibilizar o evangelho e as pessoas. Coloquei as duas coisas, visibilizar o evangelho e as pessoas. Não porque estão desconexas, mas porque o centro do evangelho são as pessoas. Jamais usar as ferramentas para excluir e marginalizar. Jamais. Quanto mais conteúdo, mais evangelização, significa que eu tenho que encher ali, produzir texto para blog todo dia, criar card todo dia, fazer produção de conteúdo todo dia? Não. Pensar na quantidade e na qualidade do que nós estamos produzindo. A medida certa é o equilíbrio. Não se trata de fazer novamente isso aqui, de fazer um excesso de produção de conteúdo, mas pensar na situação do equilíbrio que deve ser pensados. Ajudar na inserção e educação das pessoas. Isso aqui é extremamente importante. Colaborar na democratização da comunicação no ambiente digital. Ajudar na inserção e educação das pessoas. É um compromisso, é cristão. Porque se eu não me preocupo com isso, eu estou marginalizando as pessoas. Imaginem quantas pessoas aí na sua comunidade, na sua paróquia, que teve que se virar agora para criar uma conta, para aprender a usar o YouTube, para acompanhar uma celebração da Eucaristia, ou até mesmo nos agentes de pastoral, que não sabiam, por exemplo, usar o Zoom, usar o Hangout, o Meet, ou o Skype, ou qualquer outra plataforma para fazer a sua reunião. Então, é preciso da gente observar isso. A democratização da comunicação, ela é urgente, ela é necessária. E, às vezes, a gente tem a falsa pretensão de considerar que está todo mundo na rede. E não está. Não está. Nós não temos realidades 100% digitalizadas. Nós temos um acesso ainda muito precário. Então, de que forma que nós vamos poder ajudar a essas pessoas? Como é que nós vamos estar junto delas? Considerando que, daqui para frente, por isso, esse novo olhar nos meios digitais, nós tivemos que fazer muita coisa de maneira despreparada agora e vimos que dá certo. Então, se vimos que dá certo, esses meios vão ser cada vez mais utilizados. Reuniões que às vezes tinham um número reduzido de pessoas no presencial e que você conseguiu atingir totalidade com uma videoconferência. Durante esse período, somente nos últimos 2 meses, a CNBB tem 18 regionais. Eu consegui participar de reuniões de 10 regionais. Que eu não faria isso em 2 meses fisicamente, por mais que eu quisesse. E nesses 2 anos de coordenação, não visitei 10 regionais presencialmente. Em 2 meses, eu participei. É claro, tudo isso que nós fazemos no digital, o Papa Francisco já deixa claro que é para nos levar ao presencial. É a cultura do encontro que acontece aqui. Nós temos, nesse momento, 122 pessoas participando aqui. E depois tem aquelas que vão acompanhar, que vão assistir. É a cultura do encontro que está acontecendo, mas também a cultura que vai acontecer para o além, o pós daqui. E aí alguns passos, algumas dicas para eu ir já amarrando a minha participação. Primeiro, saber quem é o seu público. Já falei isso, isso é um princípio da comunicação, é um princípio do marketing, é um princípio da evangelização. Então, eu preciso de casar isso, saber quem é o meu público. Segundo, planeje. O planejamento é extremamente importante.
qualquer ação presencial é importante planejamento. No digital, no marketing também é. Quando a gente faz uma campanha publicitária, se a gente não faz planejamento, o cliente não vai aprovar a nossa campanha. E por que na pastoral a gente tem que fazer o que dá na cabeça de um dia para o outro? Não, é preciso de fazer o planejamento. Saber quem eu quero atingir, saber onde as pessoas estão. Elas estão mais no Facebook, estão no YouTube, estão no Instagram. O que elas estão utilizando. Isso tudo deve estar no meu planejamento. Ter objetivo. Qual é o objetivo que eu quero? Objetivo geral, objetivos específicos para agir enquanto pastoral da comunicação. Quarto, valorize boas práticas. Por que eu estou colocando isso? Valorizar boas práticas. Para que a gente não fique numa comunicação reducionista de fazer transmissão de missa, divulgar reunião de pastoral, postar evangelho do dia, santo do dia, frase do Papa, e perder as boas histórias, as boas práticas que vão acontecendo. As histórias que pedem para ser contadas, como nos diz o Papa na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações. Então, amplie o seu horizonte para que você possa explorar isso no marketing digital. Promova a cultura do encontro. Celebre a cultura do encontro. Eu coloquei como quinto, mas ele pode aparecer em primeiro, ele deve aparecer em primeiro, escutar. Escute, escute, escute. Faça pergunta, faça um post de pergunta. O que vocês gostariam de ver aqui na página da paróquia, nesse canal? O que mais vocês sentem falta? Que história você gostaria de contar? Escute as pessoas, não faça apenas uma comunicação unidirecional. Essas plataformas aqui, elas são pluri. É para todos os lados, não é só alguém falando. Então, explore isso na comunicação. Para quê? Para que você possa dialogar. Escute para dialogar. E depois de dialogar, você escuta novamente. Escuta, dialoga e escuta. Isso pode vir no começo, pode vir no fim, pode vir no meio, mas são atitudes fundamentais. Eu dei aqui linhas gerais, linhas mestras, para que você depure isso e veja, olha, aqui na minha paróquia, para eu escutar, eu vou fazer uma lista de transmissão, vou utilizar um conteúdo no WhatsApp, ou eu vou fazer um post no Facebook, ou eu vou fazer no Stories do Instagram, e assim sucessivamente. O que fazer, né? Praticamente, aí vai de realidade para realidade. Mas aqui são linhas mestras para esse nosso trabalho e para essa nossa conversa. Eu acho que eu consegui falar dentro daquele tempo que foi previsto, né, Jean? Sim, deu certo, sim, Marcos. Eu estou aqui, eu fiz um monte de anotações, eu fui colocando, inclusive, confesso que eu coloquei no grupo da Dominus assim, gente, tá perfeita essa palestra, estou muito empolgado. Eu mandei aqui para a galera, tá todo mundo da Dominus assistindo e também gostando muito, muito mesmo. E as pessoas já colocando aqui, os participantes também, os comentários, né, de como tem sido bacana a palestra. Marcos, a gente abre para perguntas, eu pedi para o pessoal ir colocando ali. Eu já vi algumas perguntas mais práticas que eu já coloquei ali, que era relacionada à apresentação, se você vai disponibilizar, e eu peço que você nos mande, aí eu coloco lá no nosso site da Dominus para as pessoas, se aí você pode disponibilizar, que esse aqui é um material seu. E aí tem algumas perguntas, tem uma pergunta que eu achei bem interessante aqui, que é a seguinte, deixa eu pegar, é o David, ele é coordenador da Pascom na Diocese de Jacarezinho, no Paraná. Gostaria de perguntar o seguinte, como fazer quando as pastorais e movimentos optam por fazer a comunicação das suas ações de forma independente? Agradeço desde já a atenção. Obrigado, Davidson, né? O David. David. Obrigado, David. Isso é realmente um grande desafio. Porque as pastorais, nem todas ainda têm a clareza e a consciência do que é a pastoral da comunicação. O que acontece?
Nós somos uma das pastorais mais novas. Embora a iniciativa de comunicação já aconteça há muito tempo, em alguns lugares já tem PASCOM estruturada há bastante tempo. Por exemplo, a Arquidiocese de Natal, a PASCOM está completando agora 22 anos, mas nós temos um trabalho ainda recente diante de outros trabalhos pastorais. Então, é importante que haja o diálogo, haja a apresentação desse trabalho, e a importância de se comunicar de maneira unida, não de maneira individual, mas de maneira unida. Muitos começam a fazer atitudes independentes porque às vezes não sabem da PASCOM, não conhecem a PASCOM, não sabem como operacionalizar isso. Por isso que quando a gente fala também da implantação na PASCOM, o nosso guia também traz isso, o guia de implantação da PASCOM, na fase de sensibilização, que é exatamente de apresentar o trabalho da PASCOM para as demais pastorais. Às vezes o padre também ainda não tem um conhecimento, ainda não tem segurança. Isso se faz com base no diálogo. Então, assim, é sentar, é olhar no olho, é conversar, é escutar. Olha, qual que é a sugestão? Como é que nós podemos ajudar? É preciso desarmar essas situações que às vezes aparecem, e isso aparece em todos os níveis, tá? É comunidade, é paróquia, é diocese, é em nível macro, a gente passa por isso. Então, é preciso desarmar. Que às vezes a gente chega só querendo para fazer, ou o que você está fazendo está errado. Mas é ouvir e tentar de maneira dialogada fazer esse trabalho conjunto. E aí, aparando as arestas, pensar, participar. Tem uma paróquia de uma diocese onde eu morei, que eram quase 45 membros a PASCOM. Em todas as comunidades tinham diversos participantes e ainda tinha a PASCOM com a formação de representantes de todas as pastorais. Então, ao invés de fazer algo distante, eles trouxeram para perto. É uma realidade ideal. Oxalá todos pudéssemos ter isso nas nossas paróquias, nas nossas dioceses. Mas é uma ideia, uma possibilidade para chamar essas pessoas para conversar, para fazer parte, para que elas possam também interagir nesse processo. Uma contribuição, Marcos, é que eu sempre digo, na verdade, olhando como dono de um negócio, de uma empresa e não como um agente pastoral. O que faz eu investir, por exemplo, recurso no marketing, na comunicação da minha empresa? É aquilo que gera resultado. Então, por exemplo, Sim. Eu faço uma campanha de Facebook lá, anúncio patrocinado. Eu passo a investir mais nisso porque isso me trouxe resultado. Um exemplo é esse evento. Eu fiz a primeira vez a Semana da Evangelização e nós tivemos 150 inscritos. Opa, peraí, isso funciona bem. A gente fez a segunda edição, nós ultrapassamos a marca de 400 inscritos. Só hoje foi mais de 100 pessoas se inscrevendo para o evento. Então, o que é uma recomendação minha, como quem já trabalha também há 12 anos no marketing, na comunicação católica e como gestor de uma empresa, é que muitas vezes nós precisamos provar valor. Nós, como comunicadores católicos, somos muito orgulhosos e vaidosos. E a gente acha que a gente precisa, muitas vezes, simplesmente que as pessoas aceitem o nosso trabalho. E não é assim, nós precisamos também provar valor. Então, quando nós provamos o valor, e aí, por exemplo, a ideia de escolher um projeto, até eu escrevi um blog post sobre isso, se escolhe um projeto. Vamos supor, eu vou produzir um conteúdo específico, eu vou ter uma estratégia, eu não vou fazer um monte de coisa, eu pego uma coisa. Aí eu dou um exemplo, eu vou fazer o anúncio patrocinado da novena da Desatadora de Nós. E aí isso gera valor para a paróquia, e aí eu apresento esse valor. Olha, estão vendo isso aqui que eu apliquei? Eu investi R$20 até do meu bolso, e isso deu resultado. Toda vez que eu gero o valor, isso tem um impacto muito grande.
Inclusive, eu falei num dos textos que eu escrevi, que está no nosso blog, eu falo que muitas vezes a nossa maturidade digital está comprometida porque nós ainda estamos sob um manto do amadorismo. E aí nós acabamos fazendo as coisas de qualquer jeito, colocamos a culpa porque nós não somos profissionais e esquecemos, por exemplo, que muitos profissionais de agências não são formados em faculdades hoje. Para ser bem realista, eu digo por mim, por exemplo, eu tenho às vezes, dentro da agência, profissionais que aprenderam muito mais na internet, porque tem muito conteúdo, com cursos super baratos, inclusive, no meio secular, cursos às vezes que custam R$500, a pessoa faz um curso inteiro sobre Facebook, sobre Instagram, e essas pessoas são profissionais excelentes, porque ela, assim, infelizmente ou felizmente, o conhecimento não está mais restrito a quem está na faculdade. E principalmente no que diz respeito à comunicação. Eu tenho um designer que é fantástico, é ilustrador, tem um perfil fantástico profissional, nunca foi para uma faculdade de design. E o cara é um grande ilustrador. Então, assim, foi pesquisar, foi estudar, aprender. Então, eu acho que a gente precisa também, como coordenadores da PASCOM, como agentes de pastoral ou que goste de comunicação, ter essa capacidade de gerar valor. Toda vez que eu gero valor, isso abre as portas. Não só na comunicação, mas qualquer projeto evangelizador. Né? Eu preciso aplicar. Um mal que acontece na igreja é que eu já avalio um projeto antes de aplicar ele. Ou eu não aplico e digo que ele é ruim. Porque eu nem apliquei ele. Isso quando tem o projeto, né? Porque muitas vezes não tem o projeto. Exatamente. Mas só fazendo esse contraponto, até com uma visão de um empreendedor. Por exemplo, eu tenho os meus funcionários, eu digo para eles, testem, apresentem lá, façam um projeto e testem, vê se funciona. Né? As empresas fazem isso. Um produto, ele nasce de um projeto piloto. Ele não nasce do nada. Né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa capacidade de testagem. Né? A gente está ouvindo tanta testagem do Covid. Testem a PASCOM. Testem. Né? E isso vai dando a vocês mensuração de resultados, análise e tudo mais. Enquanto você faz aí um comentário, eu vou abrir mais alguma pergunta. Tem um monte de perguntas aqui, Jesus. Isso é extremamente importante, Jean, que você coloque. Eu gosto de dar sempre um exemplo prático, que é a questão por exemplo, de anúncio de festa de padroeiro. Às vezes você está lá, vai gastar R$400 na impressão de cartazes e panfletos. Vai colocar, às vezes não faz diagramação correta para o que é cartaz, o que é informação que tem que ir cartaz, às vezes imprime um panfleto em formato de cartaz. E você não alcançou as pessoas, ele vai estar ali, você passa nos comércios do bairro, distribui, eles vão colocar no meio de um monte de cartazes e a sua divulgação vai sumir. Tem pessoas que só vão receber aquela informação pelo cartaz, mas às vezes com um impulsionamento, e não se trata de simplesmente ir lá no impulsionamento geral, mas se você fizer um bom anúncio patrocinado, fazendo a segmentação da forma como deve ser feita, você vai atingir muito mais resultado. Às vezes a direta, certeira, né? Não tem erro. Que é católica, que mora lá no seu bairro, mas que não vai à igreja. Se ela não vai à igreja, se ela não frequenta o comércio do seu bairro, ela não vai ver o anúncio da sua festa de padroeiro. Mas se você segmentar, que você quer que o seu anúncio atinja as pessoas católicas do bairro X, ela vai receber aquele anúncio ali na rede dela. Então, assim, isso é só um exemplo de outros que a gente tem que usar. O teste é extremamente importante. Fez uma publicação. É saber ali avaliar, olhar por que essa publicação não teve um engajamento adequado. O que estava errado? É a foto, é a cor utilizada na fonte, o tamanho da fonte, é a legenda, é o tipo de conteúdo. Então, se você viu, ele teve um resultado pequenino, na semana seguinte, mude. Vamos mudar o texto, vamos mudar a imagem, avalie e ver o que deu mais certo
e vai fazendo, vai testando. O aprendizado é assim. Sim. Marcos, uma pergunta que as pessoas fazem, e que na verdade a gente ouve essa desculpa muito, é o seguinte: a minha paróquia tem muitos idosos e eles não estão na internet. E aí eu queria que você fizesse uma observação sobre isso, e aí depois também eu quero trazer alguns dados bem interessantes sobre esse tema. Bom, sobre a questão dos idosos, nós temos dois pontos importantes. O Dom Mol até acentuou isso bastante na nossa formação na Pascom pós-pandemia, durante a nossa Semana da Comunicação, que é da gente gerar essa inclusão digital dos idosos. Eles já estão bastante inseridos. Às vezes, nós não nos damos conta do quanto os idosos estão inseridos. Se a gente observar pesquisas de consumo de internet, consumo digital, nós vamos ser surpreendidos. Às vezes, a gente subestima a presença dos idosos no meio digital. Então, isso é um ponto. Segundo, os que não estão, a gente vê de que forma que a gente pode colaborar. Às vezes ele tem o celular e não sabe mexer no equipamento, não sabe a plataforma. Então, é criar formas de aprendizado, educar para a comunicação. Agora pode ser um pouco mais complicado, mas pensar em estratégias simples. Por exemplo, idoso lida muito bem com áudio de WhatsApp. Muitíssimo bem. Então, se você quer fazer uma comunicação para ele, às vezes ele não vai ver ali num card que você fizer, então mande um áudio direcionado ou ligue para instruir. Então, são formas que eles vão conseguir se adaptar com mais facilidade. Ajudar também e pensar o tipo de comunicação, por exemplo, de layout que eu utilizo para um jovem, talvez não vai se aplicar para o idoso. Então, quando eu for criar as peças de comunicação, e aí vai ser independente da plataforma, se vai ser no pacote Adobe, se vai ser no Corel, se vai ser no Canva ou qualquer outra forma, ou no PowerPoint, faça com que seja uma comunicação entendida por ele, a cor, o tamanho da fonte e diversas outras alternativas. Então, assim, para os idosos, basicamente as considerações que eu faço são essas. Uma coisa que eu acho bem interessante, uma experiência bem pessoal. Eu estive a gente fez um trabalho da Pastoral do Dízimo na Arquidiocese de Palmas e teve uma vez que eu viajei para o Jalapão, que é muito interior, até nem sei se tem alguém da Arquidiocese de Palmas aqui, e eu estive numa cidade muito pequena e fui dormir na casa de uma senhora, tinha uns 70 anos, eu acho, essa senhora. E a comida tem muita dificuldade de chegar no Jalapão. Quem conhece o Jalapão sabe que o transporte para lá é muito difícil. Mas quando eu cheguei na casa dessa senhora, uma casa muito simples, por sinal, essa senhora tinha um smartphone com uma internet 3G. E isso me chamou muito a atenção, porque toda a comunicação dela com os familiares e com as atividades dela, tanto da igreja, ela conseguia fazer pela internet dela, lá pelo celular dela. Então, eu disse, gente, aqui, e assim, num lugar que é difícil chegar à internet. Até tem um padre, o padre Eduardo, está perguntando aqui, né, sobre como unia a internet e a rádio, principalmente no interior. A gente já tem muitas cidades hoje em que o digital está chegando com muito mais velocidade, né? O país já tem hoje mais de 70 pessoas com acesso à internet. 70% de pessoas com acesso à internet. Em 2018, a última pesquisa que se tinha sobre a terceira idade apresentava que havia um acréscimo em 2018 de 26% de pessoas idosas chegando na internet. Então, havia um acréscimo. Se nós pegarmos modelos de negócio, por exemplo, se você pegar Magazine Luiza, Casas Bahia, grandes varejistas, por exemplo, eles têm estratégias adotadas para esse segmento.
A Magalu, que é o personagem do Magazine Luiza, uma das estratégias é pensada para o idoso comprar pela internet. Então, assim, o mercado secular tem entrado forte porque entende que é inevitável a chegada dessas pessoas à internet. O fato é o seguinte, não é se elas vão entrar ou não, é quando elas vão entrar. E outro detalhe importante é que os jovens de hoje serão os idosos de amanhã. Então, se nós não aprendermos hoje, amanhã nós vamos ficar para trás, porque a gente não se preparou para esse público, né, específico. Então, isso é algo bem importante. Eu acredito muito na internet, porque ela é democrática e ela atinge a todos. Pode ser que uns num número maior, outros menores. E um último ponto nesse aspecto é o seguinte, é que nós não podemos esquecer que a internet exclui toda a comunicação offline. Eu integro as duas coisas, a comunicação digital e a offline. Se eu tenho um público offline, esse público ainda permanece sendo necessário e eu tenho que me comunicar com ele. É o que toda organização secular, por exemplo, adota. Você pega, vou dar um exemplo de mercado. Você não vai no mercado e chega na porta, não tem ainda o panfletinho com as promoções? Tem, mas também tem um aplicativo. Então, assim, você tem a opção lá, né? E aí você diminui o custo, e aí tem outras vantagens que a internet traz, que é a questão do custo disso, né? Então, isso é bem importante que a gente tenha claro no processo da comunicação, principalmente com a terceira idade, e com os públicos que estão fora do contexto digital, que estão em áreas rurais, com maior dificuldade de acesso e tudo mais, eu posso iniciar o meu trabalho e ter esse cuidado de não perder o foco, de me preparar, porque é inevitável isso, né? Tem até uma frasezinha que eu vi uma vez no evento que eu acho muito interessante. Você pode até não estar na internet conectado, você pode não ter e-mail, você pode ser totalmente offline, mas o Google sabe que você existe. O Google sabe que você existe. Não se iluda. E mesmo que você não escreva, só de você estar falando, ele sabe que você existe. Ele sabe que você existe. Eu já fiz testes de falar sobre um tema e aparecer anúncio no meu celular. Sim. Então, É assim... que quem pegar o histórico de áudio de celular para ver vai ficar assustado, viu? Vai ficar assustado. Então, se você ainda não teve o interesse de fazer isso, eu sugiro que você continue sem o interesse. Eu gostei de uma coisa que o Marcos falou, gente. Eu sei que a gente já está aqui no horário, mas, assim, uma coisa que eu achei bem interessante e para mim, inclusive, vai ser o tema da minha palestra amanhã. Eu exploro muito essa temática, que é a evangelização querigmática, o anúncio do evangelho na internet. E o Marcos trouxe algumas coisas importantes, né? A nossa participação arbitrária nos meios digitais, isso me chamou bastante atenção, e nós devemos ser evangelizadores. Até eu anotei aqui uma coisa que eu acho muito interessante, nós temos as redes sociais, muitas vezes, um verdadeiro lugar de degladiadores de valores. Eu não promovo os valores, eu quero enfiar de boca abaixo, eu quero empurrar as pessoas aquilo que eu acredito, e eu quero empurrar os valores do Evangelho sem uma promoção daquilo que o Papa vai dizer propositiva, de relacionamento, de conquista, né, das pessoas. E isso me chama muito a atenção, Marcos, porque nós vemos isso muito claro na internet. Nós vemos católicos discutindo na internet, inclusive sobre a doutrina da igreja, em lugares públicos, em que nós deveríamos ser o testemunho do olha como eles se amam e olha como a igreja é um ambiente favorável à vida fraterna. Então, eu queria te fazer aí para todo mundo, na verdade, de forma especial para você, é o quanto nós não temos ainda claro e nós não sabemos evangelizar de forma querigmática. Nós não temos claro um processo evangelizador querigmático.
automático instaurado nos nossos meios digitais. O que muitas vezes nós temos é a divulgação de atividades pastorais sem um olhar estratégico sobre aquelas pessoas, principalmente, que não conhecem e não acreditam em Deus. Elas são pessoas totalmente diferentes de nós, com um coração diferente do nosso, com uma abertura diferente. E nós não nos comportamos ouvindo elas e dando a elas o que elas querem ouvir. Por isso, o processo de escuta é extremamente importante que o Papa coloca. E, às vezes, nós passamos a maior parte do tempo pescando dentro do aquário. É a melhor imagem. A gente comunica, sim, para aqueles que já são, mas a gente não costuma romper. E o que acontece? Nós temos uma linguagem muito específica. A linguagem religiosa é uma linguagem para iniciados. Pessoas que não fazem parte do nosso gueto, pessoas que não passaram pela catequese, pessoas que ainda não foram evangelizadas, que não receberam esse querigma, dificilmente vai conseguir entender a nossa linguagem. Então, é importante a gente ter a compreensão também do que comunicar. Uma das formas de testar. Você tem amigo que não participa da igreja, que não é membro de pastoral? Escreva um texto e mande para ele. Pergunte se ele entendeu. Você tem uma arte, veja, tá ok, mande para alguém se ele vai compreender aquilo. Se uma pessoa entender, não significa que todos vão entender, mas já é um caminho para que você faça esse aperfeiçoamento. E aí é com uma linguagem extremamente simples. A gente muitas vezes quer complicar o simples, quer complicar o processo de comunicação. Se a gente for para o evangelho, a gente vai ter o que deve ser feito. Jesus não complicou, ele simplificou. Quando as pessoas precisavam de entender algo sério, algo importante, ele utilizava a comparação, a analogia com aquilo que tinha por perto, aquilo que elas conheciam, aquilo que faz parte da realidade delas. Era da videira, da mostarda, dos peixes. Se ele fosse numa outra região geográfica que tivesse outros costumes, possivelmente ele utilizaria outras analogias. E aí nós precisamos de saber qual é a linguagem que as pessoas com quem eu quero comunicar, os de casa e os que estão de fora de casa, os que estão batendo na porta para entrar, qual é a linguagem que ele vai entender, qual a linguagem que vai ser acessível para ele. Jesus já fazia storytelling há muitos anos, né, atrás. E nós não... Por exemplo, existe uma técnica dentro do marketing digital, principalmente, das startups, tem usado muito, que é o storytelling. Depois você pode pesquisar, e quem é da área da comunicação já ouviu isso, né? Que é contar história, você conta histórias, né? Então é importante a gente ter claro isso. Amanhã a gente tem uma palestra que é sobre embalde marketing de conteúdo para evangelização. E nós vamos aprofundar essa temática de como escrever, de como atrair as pessoas por meio de conteúdos digitais evangelizadores, que vão entrar desde a parte formativa, para os agentes pastorais, mas também, por exemplo, como que eu posso produzir um conteúdo para um ateu, para um cara que gosta de futebol, para um estudante de vestibular, para uma mãe que acabou de ter o seu primeiro filho. Que tipo de conteúdo eu posso produzir e que eu possa levar essas pessoas a uma experiência com Deus a partir do digital. Então, eu convido você que puder participar amanhã dessa palestra, que eu vou estar detalhando um pouco mais sobre esse tema. Eu teria um monte de pergunta para fazer aqui, mas a gente já ultrapassou o nosso horário. Gente, peço desculpa se eu deixei de responder ali, de trazer algumas perguntas, mas você pode também mandar lá no WhatsApp, que você recebeu o link, a gente vai tentando ajudar você. Recomendo que você acesse o nosso blog. Algumas perguntas que as pessoas foram fazendo ali, eu também mandei conteúdo que a gente escreveu e que tem lá algumas dicas de como você resolver, de como você trabalhar. É isso, então tá ali o link do nosso blog, do nosso site. Amanhã a palestra é às
13 horas, não é às 15, certo? É que diante do horário do Marcos, a gente precisou ajustar a palestra dele para as 15 horas. Então, amanhã, logo após o almoço, a gente já tem a palestra sobre embalde marketing e marketing de conteúdo para evangelizar, tá bom? Então, você pode ainda divulgar para as pessoas se inscreverem lá na página, que a gente manda o link para elas. Marcos, muito obrigado. Fico muito feliz de ter a sua participação. Foi excelente a sua palestra. Eu adorei. A galera está aqui dizendo muito bom, obrigado. E a gente está muito feliz mesmo com esse início. E vocês que estão participando, né, por favor, ajudem a divulgar e venham para as próximas palestras. A gente vai estar falando sobre anúncio patrocinado no Facebook, conteúdo para o Instagram. Vamos ensinar ali algumas estratégias para montar uma loja online com o Darlan, da Arcanjo. Vamos ter o padre Arnaldo falando sobre os meios digitais e no âmbito diocesano. Vai estar eu, Helis Mortal, falando sobre embalde marketing, marketing de conteúdo. Então, tem muito conteúdo aí para vocês. E a gente vai estar aí durante toda a semana divulgando. Além disso, tem um bônus especial que a gente vai entregar para vocês no final da semana da evangelização, que é um e-book fantástico, que já está escrito, está quase finalizado, e nós vamos mandar para todo mundo aí que participou da semana da evangelização. Marcos, pode falar aí, se despedir. Jean, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa tarde, né, de poder compartilhar um pouco aí das perspectivas e também dizer que eu estou aberto, né, a todos, que eu puder atender, a todos e todas. Podem deixar perguntas lá nas nossas redes da Pascom também, que eu ou alguém da coordenação responde. O estagiário, ele é bastante atento, ele acompanha todas as perguntas, todas as mensagens que chegam lá, então podem deixar pergunta. Pascom Brasil, né, no Instagram, no Facebook. Nós já estamos preparando conteúdos também formativos para o nosso canal do YouTube e também os nossos podcasts em todas as plataformas. Começamos com as histórias, agora nós já temos um podcast semanal também. Que bom que os pedreiros ficaram em silêncio e só voltaram agora. Nós temos... Achei que você pediu para eles. Não. Também eu tenho um comentário semanal na Rede Católica de Rádio, que agora passa também a fazer parte do nosso podcast. Daqui a pouquinho entra o comentário de hoje. E lá no Pascom Brasil, como eu disse, também no meu perfil do Instagram, @soumarcostúlios, podem interagir comigo lá, que na medida do possível eu vou respondendo a todos os que chegam por lá. Tá bom? No mais, muito obrigado. Um abraço grande para todo mundo.